Bom, então, o que eu entendo sobre ditadura até agora, no que eu estudei sobre comunismo, capitalismo e tudo isso aí. Então, aqui eu peguei um exemplo do Wikipedia, só para, não é a melhor fonte, mas só para dar uma base, ó. O conceito geral que o pessoal conhece é ditadura é um dos regimes não democráticos ou antidemocráticos, ou seja, governos regidos por uma pessoa ou entidade política, onde não há participação popular ou em que essa participação ocorre de maneira muito restrita. Na ditadura, o poder está em apenas uma instância, ao contrário do que acontece na democracia, onde o poder está em várias instâncias, como legislativo, executivo, judiciário. Ditadura é uma forma de autoritarismo. Então esse é o conceito geral que todo mundo utiliza quando fala sobre ditadura. Mas então qual é a diferença na ideia do comunismo sobre ditadura? Bom, até agora, pelo que eu estudei, que eu entendi, aí aqui tem mais ou menos uma base, de acordo com Marx, toda forma de governo é uma ditadura de uma classe sobre a outra. Então, o que isso significa? Significa que o Brasil é uma democracia? Não, o Brasil seria uma ditadura. Ah, mas não é, a gente tem governo, a gente vota e tudo. Não, mas o que acontece é que por trás do governo sempre existe alguém, uma entidade, algo, o mercado, algo que a gente não vê. Então, por isso que a gente acha que não é uma ditadura. Então, existe uma classe por trás do governo. O governo é como se fosse um gerente dessa classe. Então, essa classe seria a burguesia. Ah, mas a gente vota e elege. A gente elege, mas chega lá, o que os caras fazem? Eles fazem tudo contra o povo. Quem que diz para eles fazerem isso? É a classe dominante, é a classe que está por trás do governo. É a classe que vai lá e paga propina, e paga para o centrão, né, vamos dizer assim, tomar conta do governo e obrigar o presidente a fazer acordos. Bom, então dessa forma que o presidente tem que fazer os acordos, senão ele não aprova nada no Senado. Então, por trás sempre vai ter alguém comandando. E no caso do Brasil, né, é a burguesia, por isso querem privatizar sempre, para eles acumularem riquezas. Então, o Marx falava que, como a gente vive na ditadura da burguesia, que chamava burguesia na época que ele viveu, né, que ele escreveu o Capital e tudo, e o Manifesto Comunista, então, lá era a burguesia. Hoje em dia a gente diz que são os ricos, né, os bilionários, não são os milionários. Porque uma pessoa que é milionária, que tem bastante dinheiro, vamos dizer, até uma pessoa que, um CEO de uma empresa, ele é um trabalhador, ele trabalha igual. O problema são aquelas pessoas que não agregam em nada e só usufruem, né, do trabalho de outros. Então, esses ricos, eles só sugam o trabalho do povo. Então a gente vive numa ditadura da burguesia, ditadura dos ricos, onde pode notar, todo ano que tem eleição para presidente mesmo, tem sempre a reunião do presidente com os grandes industriais ou o que seja. Eles vão lá, e o agronegócio, e todo mundo conversa para ver como é que vai ser a economia e tudo. Por quê? Porque eles querem se perpetuar no poder e eles só dão as cartas. Só que eles não aparecem. Tu não vê quem são essas pessoas. Tu nunca vai saber nunca é demais, né? Mas tu não vai saber quem são essas pessoas. Essas pessoas, elas não andam entre nós, elas não vão no shopping, elas não fazem isso. Tu não vê elas na rua, entendeu? Elas vivem assim, reclusas, só entre elas mesmas. Se elas têm que comprar alguma coisa, elas não vão ir no shopping, na Gang, na Renner comprar. Eles têm, vamos dizer, como se fosse o shopping próprio deles. Ou eles viajam, vão a Miami, compram em Miami ali, já dá uma passeada. Então, esse tipo de pessoa, ele não agrega nada. Sendo que eles herdaram a riqueza deles, às vezes de formas como no passado, com escravos, nunca trabalhando, sempre
usufruindo do trabalho dos outros e só curtindo a vida. Então, o comunismo prega que todo mundo tem que trabalhar. Não tem nada a ver esse negócio de ser vagabundo. Todo mundo tem que trabalhar. É só assistir aquele filme O Último Imperador da China. Ali explica muito bem. Eu não vou falar nada aqui, porque se alguém não viu, né? O interessante é ver o que eles fizeram com o imperador depois que a China conseguiu se libertar dos japoneses e começaram a transição para o socialismo. Então, sempre vai ser uma ditadura. E o que o comunismo prega é que essa ditadura não seja dos ricos, seja dos trabalhadores. Então, os trabalhadores se organizam, eles vão dominar o governo a princípio, por isso que seria um socialismo e não um comunismo. Até hoje não existiu país comunista, não existe. Então, os trabalhadores vão tomar conta do governo, eles vão ditar as regras e vai mudar tudo. Todo mundo vai ter os mesmos direitos. Então, assim, se analisar, hoje em dia temos em torno de 5 países socialistas. Se não me engano, é a China, que é meio um mix ali, eles têm o próprio socialismo deles, né, meio misturado e dando o jeito deles de ir crescendo, né. Então tem a China, tem a Coreia Popular, que é chamada Coreia do Norte, aí tem o Vietnã, tem o Laos, tem Cuba. Então esses são os países socialistas, que eu lembro agora, acho que não tem mais nenhum, pelo que eu lembro. O resto aí o pessoal diz, porque Venezuela porque Chile porque... Não tem nada a ver. Tem que analisar como é que é feito a partir do governo. Se é uma ditadura do proletariado ou da classe dominante, que seria os ricos. Então isso aí é o que eu entendo até o momento. E eu continuo estudando para entender mais sobre o assunto, para poder tomar uma posição e seguir na luta, né? Porque milhares de pessoas passando fome e trabalho, isso aí acho que não é natural, né? A gente produzir tanto alimento, nunca se produziu tanto, e no Brasil mesmo ter gente passando fome, comida sendo jogada fora e tudo isso que está muito errado. Então vou dar mais uma estudada, quando eu identificar mais alguma coisa importante, aí eu trago para a pauta. Pode perguntar aí. Se eu não souber, eu vou pesquisar também, porque estou procurando conhecimento, então tá valendo. Valeu!